O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo a seus pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, para nós, nos ajuda a entendermos o projeto de Deus como um projeto de continuidade. Na primeira leitura do livro de Josué, nos traz um relato desta continuidade. Moisés, que era um grande líder, na qual Deus havia confiado a ele a libertação do seu povo das perseguições, das torturas, das fadigas do próprio Faraó. E o que é interessante percebermos que Moisés, embora na condição de um grande líder, de um profeta no meio do povo, na qual Deus conversava com ele face a face, este não entrou na terra prometida, mas sim o povo de Deus. Isso significa dizer que o fato de Moisés não ter entrado
na terra prometida, mas ficando distante, apenas contemplando a esperança, o projeto na qual Deus tinha para o povo, significa dizer que o povo não era de Moisés, mas sim de Deus. Estava somente sobre a sua condução, sobre a sua liderança. Isto para nós nos ajuda a entendermos também o projeto de Deus na nossa vida, na missão em que exercemos, seja ela religiosa ou familiar. A família, a minha vocação, pertence a Deus, assim também como a minha missão pertence a Deus. Somos apenas seus instrumentos, aqueles na qual Deus fez questão de nos chamar pelo nosso próprio nome, para assumir uma missão de compromisso, de amor, de responsabilidade, para que esse projeto possa assim ter continuidade. E só terá continuidade quando Deus for o centro de toda e qualquer ação humana. Moisés, terminando a sua vida terrena, a sua missão, Josué deu continuidade. E a Arca da Aliança, a presença de Deus no meio do povo, continuou sempre à frente do povo. E não pode ser diferente na nossa vida, tampouco na nossa missão. Cristo precisa estar sempre à nossa frente, pois Ele é o caminho. É Ele que nos conduz, é Ele que nos orienta, é Ele que nos salva. O que é interessante percebermos que este projeto de continuidade, ele sempre se renova. E se renovava na vida do povo de Israel, pelas vezes em que este povo, com a sua rebeldia ou dureza de coração, vieram a quebrar a aliança, o compromisso para com Deus, mas era através do arrependimento e do próprio perdão oferecido por Deus que tudo se renovava naquela comunidade, naquele povo. Por isso que o Evangelho que nós acabamos de ouvir fala dessa necessidade do perdão. O perdão ele é capaz de renovar a nossa vida, restituir a nossa dignidade, oferecer também a dignidade aos nossos irmãos que precisam do nosso perdão, até mesmo aqueles que não merecem o nosso perdão. Precisamos sermos promotores do perdão de Deus, da extensão do amor de Deus na vida do povo, na vida da comunidade, na vida da minha família. Eu preciso ser sinal de Deus. Além do mais, não é perdoar somente uma vez, sempre que for preciso, devemos perdoar. Foi assim que Deus renovou a história da humanidade, da salvação, nos perdoando, oferecendo o seu Filho a pagar um preço na qual éramos nós que tínhamos cometido, pela nossa desobediência, por aqueles que nos representaram no início da criação, nossos primeiros pais, Adão e Eva. E Deus nos perdoou, Deus nos renovou, deu-nos novamente a nossa dignidade de condição de filhos, e filhos muito amados. E por sermos amados por Deus, por termos recebido o seu perdão, deve crescer em nós também este sentimento, este compromisso de perdoar aqueles que nós ofendemos
ou que recebemos ofensas, enfim, o certo é que a nossa vida, ela precisa de renovação constante. Ela precisa passar por esta experiência de morte, de morrer para nós, para revivermos em Cristo Jesus. E a família se renova todas as vezes que faz esta experiência do perdão. Tudo aquilo que é caos volta à normalidade, volta à graça. Não é assim que acontece em nossa vida? Todas as vezes que diante do sacramento da reconciliação, da confissão, o pecado gera um caos na nossa vida, mas a graça de Deus, a graça santificante, nos devolve a paz interior. Renova a aliança com Deus, conosco e com os nossos irmãos e irmãs. Por isso a indignação que Jesus, através dessa parábola, apresenta aos discípulos e ao povo em geral. Ele perdoou, aquele patrão perdoou a dívida de seu empregado, porém, o empregado que tinha um outro devedor não fez a mesma coisa em que seu patrão havia feito com ele. Quase que um sentimento de ingratidão. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, nos coloquemos no caminho de Deus. Se em minha vida, se na minha família, na minha comunidade, no meu grupo pastoral, precisa de perdão, precisa desta renovação espiritual, dessa conversão pastoral, que o busquemos, que o façamos, para que tudo possa se renovar em nossa vida. E a nossa vida é um processo contínuo. Há continuidade. Além desta vida, existe uma outra, bem melhor, que é junto de Deus. A nossa esperança é a ressurreição. Nós somos concidadãos do céu, nós somos de uma outra pátria, mas que aqui, peregrinos, ainda estamos a nos preparar para esta grande morada. O céu começa aqui. Não pense que o nosso céu iniciará no momento da nossa morte. Não. Será apenas a consumação. É aqui, é o hoje, é o agora que Deus nos convida. E Deus é tão bom para conosco que já aqui na terra Ele nos prepara com o sacramento da penitência, da reconciliação, para voltarmos à graça original das origens, como éramos em plena comunhão com Deus. E a Santa Missa já é a antecipação deste céu no meio de nós. Por isso que busquemos ao Senhor, permaneçamos juntinho dele, amando a Cristo e perdoando aos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.